Shalom, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago Aparecido, tenho 33 anos. Há 3 anos estou seguindo o caminho do Senhor. Vim relatar aqui aos irmãos o meu testemunho sobre jogos, filmes e animes, e todo tipo de filme ou coisa secular. Meus irmãos, meu testemunho ele é bem simples. Há 3 anos que eu estou seguindo o caminho do Senhor, tentando viver a palavra de Deus. E quando eu vi o testemunho da Angélica assombrando, meus amados, eu larguei tudo que era do mundo. Mas depois de passado quase 3 a 4 a 6 meses andando nos caminhos do Senhor, eu voltei às velhas práticas, as práticas mundanas, Depois que eu casei, a minha esposa ela comprou um PlayStation 3 para mim. E aí, meus amados, eu ganhei aquele videogame, fiquei muito feliz na época, porque eu queria ter esse videogame. Mas para o meu engano, eu queria selecionar jogos que um cristão poderia jogar, Como nunca teve essa doutrina dentro da minha igreja, que eu pertenço à Igreja Mundial do Poder de Deus, na época. Então eu joguei, meus amados, Selecionando jogos, gostava muito, como vocês estão conferindo na tela, de jogar PES, E enganando a mim mesmo, achando que aquilo não tinha problema nenhum, que o Senhor não se importava, desde que não fosse jogos demoníacos como Resident Evil, Silent Hill e tantos outros jogos aí que mostram sangue e demônios, com expressão diabólica. Então, meus amados, comecei a me enganar a mim mesmo, jogando futebol, era o jogo que eu mais gostava de jogar, Eu jogava a disputa online. Só que, meus amados, nesse tempo que eu fiquei envolvido com o jogo, eu tive um declínio espiritual muito grande na minha vida, Na minha vida espiritual. Me afastava cada vez dos caminhos do Senhor. E mesmo eu crente, eu tinha uma camisa, meus amados, do time Manchester United, Eu até gostava de jogar muito com ele no videogame. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim assim: meu filho, olha nesse símbolo. Aí quando eu olhei para o meu espanto, meus amados, no símbolo, no brasão do Manchester United, tem uma imagem de um demônio, Do próprio Satanás segurando um garfo e com um rabo. À toa que o apelido deles sejam Red Devils, Que em português significa diabos vermelhos. E muitas das pessoas que curtem futebol, que gostam de time de futebol, não conseguem ver isso. E eu, meus amados, nesses 3 anos preso em vários jogos, depois assinei a Play Store, comprando jogos baratos pela internet. E não conseguia sair desse vício, jogando todo tipo de jogos, Mega Man, Street Fighter, jogos aparentemente leves. Mas, meus irmãos, o meu coração ficava muito triste e muito abatido, Agora, meus irmãos, vamos estar acompanhando a imagem aí do jogador de futebol Neymar. Ele está promovendo um jogo PES 2016. Você que é cristão, você que é crente, não compre esse jogo. Se afaste das coisas mundanas e entregue o seu caminho somente para o seu Jesus. No final da Champions League, o jogador Neymar, ele colocou uma faixa na cabeça escrito 100% Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não está no meio do futebol, da idolatria que existe no meio desse esporte, Que o nosso único time que a gente tem que torcer é para o time de Cristo, é para o time da palavra de Deus, Porque sabemos que o futebol ele é um esporte, não só ele, mas todos os esportes estão envolvidos em idolatria, fanatismo, e muitas pessoas já morreram nesse esporte, Meus amados, isso não provém do Senhor Jesus. E tem muitos crentes envolvidos com esses tipos de jogos, principalmente com futebol, Hoje existem até igrejas que apoiam os seus membros a jogar futebol, a ter uma prática esportiva que ela vai ajudar, no desenvolvimento da pessoa, mas isso é errado, meus irmãos. Nós temos que nos santificar perante ao Senhor e viver em santidade, porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, meus amigos, meus amados, dar um exemplo para vocês. Se você convidasse Jesus para jogar uma partida de PES na sua casa,
Você acha que ele aceitaria? Jamais Jesus aceitaria, porque Jesus é santo e ele não está envolvido com as imundícies do mundo, com as imundícies mundanas. Sabe por que, meus amados? Hoje muita gente hoje gosta de crente, porque o crente, meus amigos, ele perdeu a diferença do mundo. Antigamente o crente não tinha uma televisão, um videogame dentro de casa. Hoje está tudo liberado, videogame, desenho e todas as outras coisas. Então hoje não há uma diferença entre o mundo e a igreja. Então, meus amados, voltando a falar do meu testemunho. Então, meus irmãos, vivem nesse conflito espiritual, né? Gostava muito de todos os tipos de jogos. Esse que você vê aí na foto é o Street Fighter. É um jogo que eu gostava muito, né? Por achar que não tinha sangue, eu poderia estar jogando. Mas nós sabemos que esse jogo tem vários personagens que são demoníacos, né? Principalmente Ryu na fase demônio. Tem aquelas personagens que andam praticamente nuas, né? E todos os tipos de jogos, meu irmão, gostava e fazia uma seleção para jogar jogos que eu achava assim que não tinha malignidade, como vocês estão acompanhando aí, Sonic, Mega Man, entre outros, né? Então, meus irmãos, também gostava de jogos de luta, como esse aí que está aparecendo na tela, que se chama The King of Fighters, né? Esse personagem que você está acompanhando aí tem uma característica especial. Ele fica endemoniado, né? Quando ele fica possuído pelo sangue do personagem lá que se chama Orochi. Então, meus amados, isso que eu quero refletir aqui. Você acha, na sua concepção, que Jesus está no meio disso? Que Jesus está no meio de jogos de luta, de jogos de violência, de jogos infantis? Meus amigos, meus amados, Jesus não está em nada disso. Isso é tudo uma armadilha de Satanás para que nós venhamos perder a salvação da nossa alma, para que sejamos presos na sua armadilha. Mas, meus amigos, meus amados, mais um abismo leva a outro. Depois que eu enjoava de um certo tempo, de 2-3 horas jogando jogo de videogame, eu passava a assistir animes. E todo mundo sabe hoje, todo cristão pelo menos deveria saber, que animes são coisas do diabo. E tem muito crente preso dentro desses desenhos demoníacos, diabólicos. O demônio, a malignidade é expressa de tal forma que a pessoa que verdadeiramente é crente, ela não suporta de tanto demônio que existe dentro de um anime. Tanto é que depois eu virei crente e eu comecei a tentar selecionar alguns animes para mim assistir. Mas dentro do ocultismo, Naruto, Dragon Ball Z, Bleach são todos desenhos demoníacos, e toda hora tinha uma parte que dava atrativo sexual, que mostrava uma cena de nudez ou de sedução, né? Então, você que tem filho, fala para seus filhos ficarem longe desses tipos de anime. Esse anime aí, meus amigos, são o Yu Yu Hakusho. Quando eu tinha de 9 a 10 anos, 14, 15 anos, eu assisti esse desenho terrível, porque tinha mutilação brutal, tanto de separação de corpos, perdendo cabeça, desintegração de corpo. Então, um desenho terrível, meus amigos. Você que é crente, se afaste de todo tipo de anime, de desenho demoníaco, e coloque seus filhos para assistir desenhos cristãos, desenhos que vão edificar a vida dos seus filhos, que vão fazer ele ter um relacionamento mais próximo com Cristo. Fora desse contexto da Bíblia Sagrada, que ensina algo referente à Bíblia, tire os seus filhos de qualquer tipo de desenho, tanto ele parecendo ser um desenho infantil, como Pokémon, Peppa Pig e todo esse tipo de desenhos. Meus amigos e meus amados, em nome de Jesus eu lhe peço, se você tem filhos, tire eles da frente da televisão, apresente para eles coisas da Bíblia, mesmo que eles venham a chorar ou a não gostar no primeiro momento. Pode ter certeza que no futuro Deus o recompensará, porque a palavra de Deus fala: ensina o seu filho no caminho que deve andar, né? Então, meus amigos e meus amados, e houve nessa tristeza espiritual muito grande dentro do meu coração. Mas não acabava por aí, meus irmãos. Saía dos animes, ia para filmes, séries, todo tipo de malignidade, né? Como você acompanhando aí a imagem aí dos Vingadores, né? Dos personagens da Marvel.
Eu gostava muito de Homem-Aranha, né? De Capitão América, de Thor, de Hulk. Eu mesmo crente achava que eles não tinham mal nenhum, porque eles representavam, né, um símbolo de justiça, né? Então, meus amigos, meus amados, mas você consegue diferenciar que você vê muita prostituição, você vê muita malignidade nesses animes, né? É violência, é morte, é todo tipo de mensagem satânica, né? Muitas mensagens infernais. Olha essa imagem aí, meu irmão, meu amado. Você acha que isso aí tem alguma coisa a ver com Jesus recorrendo dos céus? E não tem, meus amados. E eu voltava, né, a ficar nessas velhas práticas. E meus amados assistindo desenho, filme mundano, tudo que não presta. E meu coração, ele se entristecia demais. Porque ao mesmo tempo que Satanás trabalha para nos destruir, Jesus, ele tenta nos resgatar. O Espírito Santo de Deus falava através do meu coração que era tempo de eu me arrepender, que era tempo de eu me entregar para Jesus verdadeiramente e sair desses maus caminhos, sair desses caminhos de treva. Mas eu não queria. Eu queria continuar vivendo a minha vida, indo para a igreja, depois voltava do culto, ia, chegava em casa, quando menos esperava eu estava em frente da televisão novamente, assistindo esse desenho mundano. Mas o Espírito de Deus sempre me alertava. Quando menos eu pegava vendo um testemunho sobre o céu, sobre o inferno e sobre as torturas terríveis que tem lá, e eu ficava assim, meu Deus, se eu não parar com isso, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou parar nesse lugar. Eu não vou ter como ser salvo, porque a minha alma ela ficava em tão angústia, em tão tristeza, que eu não conseguia ter certeza da minha salvação. Eu não me enganava, meus irmãos. Ficava triste porque eu queria ser salvo e eu sabia que com tais práticas eu não ia ser salvo. Então meu coração se entristecia cada vez mais. Então eu batalhei 3 anos, meus amados, nessa angústia, né? Nesse conflito. Aí sempre orava à noite pedindo: Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso me livrar desse mal. E tentei nesses 3 anos, numa luta árdua, me livrar desse peso. Guardava meu videogame, falava que ia vender, que agora eu ia me libertar. Quando menos passava menos de uma semana, o inimigo da minha alma, o diabo, ele fazia vir a tentação, não suportava, e estava eu novamente, uma prática mundana novamente, voltando a fazer tudo de novo, e cada vez pior, com cada vez mais jogos e depois mais filmes. Depois assinei o canal Netflix, fiquei vendo tudo que é série, filme, tinha coisas tão infernais que eu não aguentava ver, séries tão maquiavélicas, tão demoníacas que eu não suportava, né? Então você está acompanhando aí o logotipo do filme Matrix também, que é um filme que eu gostei muito na época, quando lançou eu não era crente, mas mesmo depois de sendo crente eu ainda gostava de assistir, por causa das lutas, dos efeitos especiais, né, meus amados? Então é uma coisa muito terrível, né? Mas a palavra de Deus está aí para sempre nos libertar. Então depois, meus amados, de ficar esse período 3 anos com conflito interior, eu falei pro Senhor, meu sogro ia fazer uma campanha de 7 dias no monte. Aí eu falei pro Senhor, eu vou participar dessa campanha aí, meu sogro, eu vou com o Senhor. Aí eu ouvi a voz de Jesus falando comigo, falou assim: meu servo, não suba a esse monte se você não estiver em total arrependimento e santidade. Aí, meus amados, eu subi, né, esse monte. Fiquei 7 dias na campanha, 7 dias de consagração, retidão, sem participar de nada, de filme mundano. Não quis nada com nada. E graças a Deus, eu fui liberto, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já vou vender meu videogame, já vou passar ali para frente, né? Porque não quero ficar com esse negócio. Por mim eu queimava, mas para evitar uma briga com a minha esposa, eu preferi então tá vendendo, como foi um presente que ela me deu. Aí, meus amados, a gente acompanha, olha como a influência das trevas tem influência na vida das pessoas que não sabem a verdade. É por isso que nós, como igreja, não podemos compactuar
né, com o mal. Olha aí, meus irmãos, meus amados, um jovem que fez a tatuagem das esferas do dragão, do desenho Dragon Ball Z, e nós sabemos que dragão significa Satanás. É só procurar na Bíblia Sagrada que você vai ver que é o arcanjo Miguel e seus anjos tiraram Satanás do reino dos céus, na grande batalha que houve nos céus. Aí, ó, outra malignidade. Esse personagem é do desenho Naruto. O nome dele é Gaara, que controla a areia. Aqui, meus amados, Deus fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, que não podem haver tatuagem, que não pode haver, né, idolatria. Aí, meus irmãos, como esses desenhos, como esses filmes mundanos têm influência na nossa vida. Tem pessoas que querem andar como Neo, né, nesses festivais aí que faz promoção de animes e filmes, que as pessoas vão fantasiadas e elas querem ir com todo tipo de roupa, todo tipo de personagem, mas ninguém lembra do Criador do céu e da terra. Do seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, né, meus amados? Então esses filmes, essa série tem o poder de influenciar as pessoas. Aí nós vemos aí um diabo, né, uma tatuagem do Malu, o diabo em cima da lua, né, tatuagem aí na mão do rapaz, com uma cruz, com um anel, com todo tipo de simbologia maligna. É isso que o diabo faz na vida das pessoas, é isso que esses filmes, é isso que essas séries demoníacas traz para a vida das pessoas. Elas não conhecem a verdade, estão sujeitas a fazer a vontade do diabo. E nós, como igreja, não podemos compactuar com esse mal. Nós temos que ser diferente do mundo. Diferente do mundo. Esse personagem é um personagem do One Piece, né? De um desenho japonês também, sabe falando sobre uns piratas. Eu não sei muito bem a história dele, mas aí, ó, o rapaz tatuou a imagem no braço dele, para você ver o tipo de malignidade que existe nesses desenhos. Então vamos colocar, meus amados, meus irmãos, como igreja. Então, meus amados, eu consegui me libertar, graças a Deus. E a palavra de Deus fala em Coríntios 2,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 17. Então, meus amados, nós como igreja, nós temos que estar afastados desses mal. E eu, graças a Deus, quando fui liberto, quando Jesus me libertou, quando eu fiz essa campanha, eu fui totalmente liberto. Hoje, eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, não participo mais de programas imundos que passam na televisão, de filmes mundanos, de música mundana. Estou tentando ter uma vida de consagração e santidade. E eu sei que o coração de alguns irmãos choram por dentro. Chora porque quer se arrepender. Chora porque eles querem ser curados. Então, meus irmãos, se arrependa. Coloque seu coração, coloque nos pés de Jesus, porque para mim não foi fácil. Foi quase 3 anos e eu com a dor no coração. Mas se você se ajoelhar e colocar essa causa nas mãos de Jesus, eu falei um dia para Jesus, eu estava orando e falei: Jesus, eu não consigo, Senhor, largar isso. Coloco tudo, Senhor, nas tuas mãos. Depois dessa pequena oração, fiz essa campanha e fui liberto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, meus amados, o arrebatamento está próximo. Não fique, meus irmãos, aqui nessa terra por causa de um jogo de videogame, por causa de uma vontade carnal desse mundo, por causa de filme mundano. Jesus te ama, Ele quer te libertar desse mal. Entregue tudo para Ele, seus caminhos para Ele, ore com sinceridade e Ele libertará você desse mal, para que a gente possa nos encontrar no reino celestial do céu. É maravilhoso, irmãos, ter um relacionamento com Jesus. O peso do pecado que me aprisionava e que me acompanhava não anda mais comigo. Eu me sinto leve, ando leve, faço as coisas leve. A tentação vem muitas das vezes para a gente querer voltar. O inimigo, ele lança dardos do inferno maligno para nos fazer voltar atrás, para nos fazer voltar a velhas práticas. Mas se você se entregar para Jesus, Ele dará força para que você se arrependa e para que você tenha força para resistir ao diabo. A palavra de Deus também fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus amigos, meus amados, é esse o meu testemunho. Espero que vocês se arrependam para que possamos juntos nos encontrar na Nova Jerusalém. Porque nada, meus amigos, nada vale mais do que estarmos ao lado do nosso Senhor Salvador. Eu te agradeço os irmãos, em nome de Jesus. Espero que você testemunhe e reflita muito na vida dos irmãos.
e que Jesus possa abençoar vocês e a sua família. Em nome de Jesus agradeço. Fique com Deus, meus irmãos. Shalom.